Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Bom dia! Hoje nós entramos no segundo e último dia de exposição da primeira carta de João e estaremos meditando nos capítulos 4 e 5. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Eterno Deus, te agradecemos por mais esse dia em Tua santa presença. Te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde, pela família, pelos nossos lares, pelos nossos irmãos. Senhor, nossas orações deveriam ser somente de agradecimento por tantas coisas maravilhosas que nos concede. Mas eu termino meu agradecimento te dando graças por te revelar a nós, por abrir nossos corações e ouvidos e nos conceder esse privilégio maravilhoso de te conhecer e nos dar tamanha salvação. E junto com ela, essa alegria que a acompanha, que enche a nossa vida de prazer e satisfação. Senhor, te peço que nos abençoe nessa reflexão de hoje, que possamos compreender o tamanho do teu amor por nós e fazer tudo o que está ao nosso alcance para, de todas as formas, demonstrarmos nossa gratidão a ti. Que possamos nos questionar o tempo todo como o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? E como resposta a essa pergunta, servir a ti com dedicação e alegria. Por tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 4, dos versos 1 a 4 aqui da primeira carta de João, nós vimos ontem que a última frase do capítulo 3 dá a garantia de que o crente tem o Espírito Santo. Por isso, não existe um verdadeiro Filho de Deus sem o Espírito Santo. Mas como sabemos que é verdadeiramente o Espírito de Deus? Como um teste pode ser feito? A esfera do Espírito é o território em que o espírito do erro e das trevas opera e onde o mentiroso, desde o princípio, falsifica. Muitos falsos profetas inspirados pelo espírito das trevas foram ao mundo e o apóstolo dá um aviso para não acreditar em todos os espíritos, mas para testar os espíritos. O verdadeiro teste é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas isso significa mais do que uma mera confissão com os lábios. Significa possuir a pessoa e o senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma mais proeminente dessa assim chamada heresia nos dias de hoje é a negação de seu nascimento virginal. Qualquer coisa que nega a plena glória do Senhor Jesus Cristo, que de alguma forma diminui essa glória, é o espírito do anticristo. Porém, nessa batalha somos privilegiados, porque nas palavras de João, somos de Deus e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nos versos 5 e 6 do capítulo 4, o quinto versículo tem uma boa descrição desses anticristos e de seus seguidores. Esses homens, com sua erudição, suas palavras grandiosas, sua eloquência, sua amabilidade natural e modos educados e corteses, são do mundo. Eles nunca nasceram de novo. Se eles alguma vez tivessem se visto perdidos e destruídos, e encontrado em Cristo sua paz com Deus, eles renderiam completa obediência a Ele e não negariam a sua glória. Por isso, quando eles falam do mundo. Eles falam das condições mundiais e como podem ser melhoradas em uma sociedade humana melhor. É verdade que até são religiosos,
Mas o que falam não é o que é do Espírito, mas o que diz respeito ao sistema mundial. As multidões querem ouvir isso porque agrada a carne, e assim o diabo traz sua audiência para ouvi-los. Infelizmente para nós, esses anticristos se multiplicaram aos milhares. Inclusive, são encontrados nos púlpitos de quase todas as denominações. O teste quanto ao espírito da verdade e ao espírito do erro é declarado nessas palavras: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e do erro. O teste é a doutrina do apóstolo. As epístolas são a revelação completa da doutrina de Cristo. Elas contêm as muitas coisas das quais o Senhor falou quando esteve na terra e que deveriam ser reveladas quando o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo veio e deu a conhecer as coisas bem-aventuradas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. As coisas que Deus preparou para os que o amam, mas que agora são reveladas pelo seu Espírito, o Espírito da verdade, conforme Paulo cita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9. O espírito do erro nega todas essas doutrinas. Dos versos 7 a 19 aqui do capítulo 4, essas palavras abençoadas são dirigidas aos amados e verdadeiros crentes. O grande centro dessa passagem é: Deus é amor. O amor é de Deus. Mas como sabemos que Deus é amor? A questão como sabemos que Deus é amor é respondida no verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivêssemos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. A parte disso, separado disso, não há conhecimento do amor de Deus. Este amor, a natureza de Deus, está naqueles que nasceram de novo. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Amados, se Deus assim nos amou, devemos amar uns aos outros, diz João. Se amarmos uns aos outros, Deus habita em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. O amor, portanto, é a própria essência da nova natureza e deve ser manifestado para todos os que são objeto do amor de Deus e estão na família de Deus por terem acreditado nesse amor e recebido o Senhor Jesus como suficiente Salvador. Com relação à sua presença, Ele mesmo, Deus, habitando em nós, eleva-se na excelência de sua natureza acima de todas as barreiras das circunstâncias e nos liga àquele que são seus, aos seus filhos. É Deus no poder de sua natureza que é a fonte do pensamento e sentimento e se difunde entre aqueles em quem Ele está. E como podemos entender isso? É só considerarmos. Por exemplo, como nós podemos amar estranhos de outra terra, pessoas de hábitos diferentes que nunca conhecemos, mais intimamente do que os membros da nossa própria família segundo a carne? Como é que nós temos pensamentos em comum, objetivos infinitamente amados em comum, afetos intensamente engajados, um vínculo mais forte com pessoas que nunca vimos do que com os outros entes queridos, companheiros de nossa infância? É porque há nessas pessoas e em mim uma fonte de pensamentos e afeições em comum, que não é humana, que vem de Deus. Deus está nisso, Deus mora em nós, aleluia. Seu amor é aperfeiçoado em nós pelo amor mútuo.
Mais uma vez, João usa a frase: por meio deste sabemos. Nisto sabemos que habitamos nele, em Deus, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que habita em nós. João prossegue: vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Que palavras maravilhosas! Pode haver algo maior e mais maravilhoso do que morar em Deus e Deus morar em nós? E isso é verdade para todo verdadeiro cristão. Devemos habitar no amor, a própria natureza de Deus, e esse amor é manifestado para ele e para os irmãos. Os versos 12 e 16 aqui do capítulo 4 tornam isso claro. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está no amor permanece em Deus e Deus nele. Outro fato importante é declarado nos versículos que se seguem. Nisto se aperfeiçoou o amor para conosco, para que tenhamos ousadia no dia do juízo, porque como ele é, assim também somos nós nesse mundo. Não há medo no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo tem tormento, tem sofrimento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Isso não tem nada a ver com o nosso amor, com o amor humano, como alguns o consideram, nem com a busca de uma experiência de ser perfeito no amor. É o seu amor, o amor de Deus em nós, que expulsa todo medo. Se cremos e sabemos o que Deus nos fez em sua infinita graça, se cremos e sabemos o que Cristo é, que como Ele é, assim também somos nós, como podemos temer alguma coisa? O dia do julgamento que está por vir, nós não esperamos apenas sem medo, mas com expectativa, com ousadia, com o desejo que Ele chegue logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois esse dia só nos trará plena exibição do que Cristo é e do que nós somos nele e com ele. O conhecimento de seu amor perfeito, o amor que nos alcançou e nos elevou tão alto, lança fora todo e qualquer medo. Dos versos 20 do capítulo 4 até o verso 1 do capítulo 5, mais uma vez o amor fraternal é aplicado como teste. Se um homem disser eu amo a Deus e odeio meu irmão, ele é um mentiroso. Deus está no crente. Ele é objeto do amor de Deus. E se, portanto, o irmão não é amado, mas odiado, é uma evidência de que Deus não habita em tal coração. E João classifica tal pessoa como mentirosa. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele é gerado. Isso é muito lógico. Em seguida, João dá um contrateste para mostrar que é genuíno. Ele diz: por isso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Se amarmos a Deus e guardarmos seus mandamentos, podemos ter certeza de que também amamos os filhos de Deus. Se o crente vai até o Senhor Deus em amor, e isso é demonstrado por fidelidade irrestrita à sua vontade, então o amor por aqueles que foram gerados por Deus, os outros membros da família, serão amados. Esse será o resultado. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados, diz João. Guardar seus mandamentos significa ser obediente à sua palavra, estando sujeito a ele em todas as coisas, pois o amor a Deus é o espírito de obediência. Mas os filhos de Deus estão no mundo, e existem obstáculos em todo o mundo que não o conheceram.
e que não conhecem os filhos de Deus. Tudo neste mundo é oposição a Deus e impede a verdadeira obediência. Mas aquele que é nascido de Deus, diz João, vence o mundo. Nossa fé é a vitória que vence o mundo. E que fé é essa? É a fé que está ocupada com o Filho de Deus, que rende obediência a Ele, que faz sua vontade. Essa fé é a vitória que vence o mundo e suas atrações. João afirma isso no verso 5 aqui do capítulo 5. E ele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio pela água e pelo sangue, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, diz o verso 6. Quão bela é essa passagem e que perfeição divina ela revela. Somente João, em seu Evangelho, dá conta do lado aberto de nosso adorável Salvador e que água e sangue fluíram do lado perfurado. Ele vai dizer lá no Evangelho: e quem o viu, no caso João, deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que acrediteis. Está lá no verso 35 do capítulo 19 do Evangelho de João. O que o pecador precisa é de limpeza, uma limpeza moral e uma limpeza da culpa. A água é para limpar ou purificar, e o sangue fala da expiação que limpa a culpa ou o pecado. Alguns entendem aqui que a água fala do batismo e o sangue da ceia do Senhor. Pessoalmente, entendo que a primeira opção é tanto mais simples como mais adequada. Aqui se tem em mente a purificação e propiciação, conforme realizada e prevista na morte de Cristo para o crente. Como resultado, o Espírito Santo está aqui na terra. Observe que o apóstolo João não apresenta seu próprio testemunho aqui como dado na passagem acima, mas o próprio Espírito Santo dá testemunho disso. Ele está na terra com esse propósito, para dar testemunho de Cristo e de sua obra. Notamos uma conexão que existe entre o verso 6 e o verso 8. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são um. O Espírito é a testemunha permanente da redenção consumada, e ele habita no crente. O testemunho de Deus diz respeito a seu Filho. O crente que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo, isto é, pela habitação do Espírito e pela salvação que possui, a nova natureza, a vida eterna. Qualquer homem que não acredita no testemunho de Deus a respeito de seu Filho, o faz mentiroso. Este é o pecado hediondo do grande mundo religioso. O registro que temos é que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está em seu Filho, e que se temos o Filho, temos vida, e se não temos o Filho, não temos vida. O verso 13 conclui o argumento e ensino da epístola a respeito da vida eterna. Nos versos 14 a 21 do capítulo 5, a conclusão desta grande epístola ou carta menciona primeiro a confiança prática que um crente pode ter. O resultado desse relacionamento e comunhão com o Pai e seu Filho, que a parte doutrinária tão abençoadamente se desdobra. Podemos vir em oração a Ele, a Deus, com ousadia, e tudo o que pedirmos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que receberemos dele o que necessitamos. Como um pai amoroso, o Senhor ouve o clamor dos seus filhos e responde se for de acordo com a sua vontade. E nossas orações não respondidas, nós precisamos reconhecer com alegria como não estando de acordo com a vontade do Senhor. O verso 16 aqui do capítulo 5 vai falar do pecado que é para a morte.
que é o mesmo caso lá da carta de Tiago, no verso 14, também do capítulo 5. Se o pecado não for para a morte física como um castigo, podemos orar pelo irmão e ele será restaurado. Mas existe um pecado para a morte, que João não diz exatamente qual é. Alguns estudiosos afirmam que são os pecados que a lei mosaica pune com a pena capital, ou seja, com morte. Outros consideram que são os pecados pós-batismo, pensando naquele pecado citado na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versos 4 a 6, onde lá diz: Ora, é impossível para aqueles que foram uma vez iluminados, que experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Pessoalmente, eu tendo a considerar, haja visto o contexto histórico da carta de João, que o pecado seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, onde temos como exemplo em Atos a narrativa de Ananias e Safira, que cometeram tal pecado, pecando contra o Espírito Santo. E nesse caso, nenhuma oração adianta nada. Deus, em seus procedimentos governamentais, afasta o ofensor quanto à sua vida na terra. A conclusão da epístola aqui, a primeira carta de João, consiste em 3 afirmações que sabemos. A primeira é que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que é gerado de Deus se guarda e o maligno não o toca. O pecado é o toque do maligno. Se o crente se guarda, vivendo na comunhão com o Pai e o Filho, andando na luz, o maligno não pode alcançá-lo. Ele vive de acordo com sua nova natureza e não peca. Temos o segundo sabemos. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, os filhos de Deus devem ser separados do mundo. Se um crente não o é, ele se move no próprio território do maligno e o autor do pecado. Então, Satanás encontra a oportunidade para tocá-lo e levá-lo ao pecado. E aí temos um terceiro sabemos. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, sim, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A exortação final é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas o que é um ídolo? Um ídolo é tudo e qualquer coisa que atrai o afeto, devoção de coração e alma daquele que se diz servo do Senhor Jesus Cristo. Mas que Ele, o Senhor, pelo poder de seu Espírito, nos mantenha longe dos ídolos. E seremos mantidos se dermos em nossos corações e vidas a proeminência ao nosso Senhor e andarmos na luz como Ele está na luz. E assim, queridos, concluímos a exposição de hoje e a primeira carta de João. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.